A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos hoje ter mais uma conversa a respeito da palavra de Deus e hoje nós vamos utilizar como texto básico o livro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos louvar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, mas que eu revelarei. Que não sabes, mas que eu revelarei. Amém. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 31, está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para te peneirar como trigo. Ele quer te separar de mim, como a palha se separa do trigo na peneira. Meus irmãos, aqui o texto está dizendo que Jesus estava reunido com os seus discípulos e revela a Simão Pedro que Satanás estava prestes a peneirá-lo. O que significava isso? Ele haveria de ser sacudido, ele haveria de ser agitado, exatamente para que, naquele momento, naquele teste, ele pudesse conhecer coisas que até então ele não havia conhecido da parte de Deus. Jesus se dirige aqui a Pedro de uma forma interessante. Ele começa a chamar Pedro por Simão. Então ele diz: Simão, Simão. Simão era o velho homem, ainda não convertido. Porém, este processo de transformação estava sendo realizado na vida de Simão, porque Deus tinha muitos planos a realizar através da vida de Simão Pedro. Neste momento, Pedro era um homem ainda oscilante nos assuntos espirituais, assim como muitos de nós ainda nos nossos dias, muitos na igreja ainda são oscilantes em alguns assuntos espirituais. Nós precisamos estar preparados para enfrentar inimigos espirituais. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos entender, meus irmãos, qual é este processo de ser peneirado. O trigo ele é colhido, é sacudido, tirando neste momento, separando do trigo o joio, as ervas daninhas e todas as impurezas. E neste momento fica somente o grão sadio. Mas este grão sadio ainda não está preparado para ser passado na máquina de moer e passar pela peneira. Ele ainda precisa ficar um tempo, e aí falam que é de 12 a 14 horas que o grão sadio fica mergulhado nas águas para que toda a casca seja tirada. E aí sim, nós teremos o grão puro. E é este grão puro que é jogado na máquina de moer, passa por 5 cilindros e também por 5 peneiras. A Bíblia
fala para mim e para você que a porta que conduz à glória é estreita e cada discípulo cabe a confiar no Mestre intensamente em todos os momentos da sua vida como cristão. Não podemos desistir de crer, não podemos abandonar a fé, não podemos ficar relutando contra as circunstâncias, porque muitas vezes as dificuldades vêm exatamente para nos desanimar, para nos tirar da presença de Deus. Era isso que o inimigo queria fazer com a vida de Simão Pedro, separá-lo da presença de Jesus. Vamos pensar um pouco juntos a respeito de por que o trigo fica algum tempo de molho. Estar de molho faz parte do processo da transformação de todo cristão. É um período de reflexão, de busca, de descoberta, de comunhão com Deus. Assim como Pedro estava vivendo este processo quando é mirado como alvo para ser peneirado, nos dias de hoje a igreja está sendo deixada de molho exatamente para que ela possa também ser peneirada. O inimigo quer ir contra a igreja, mas nós temos que ter força, temos que ter autoridade em Deus para resistir às investidas do inimigo. Lembrem-se, aqui no contexto, a palavra de Deus fala que Simão, lá no livro de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, você possa ser fortalecido e fortalecer os seus irmãos. Então perceba, hoje nós temos Jesus como nosso advogado à destra do Pai. E ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A peneira de trigo me ensina algumas lições que julgo necessário para a nossa vida cristã nesses dias. Dias estes em que passamos por esta crise do Covid-19. Simão Pedro, de fato, foi peneirado e no futuro, e no seu futuro estava a resposta para as aflições daquele presente tempo. O inimigo estava incomodado com Pedro, assim como hoje ele está incomodado com a igreja do Senhor. E queria roubar aquilo que o Senhor havia preparado para Pedro, assim como ele quer roubar também o que Deus tem preparado para a igreja nos dias de hoje. A origem do sofrimento de Simão Pedro era espiritual. Ele passava por um processo de transformação e viria a se converter ao reino de Deus. Seria um líder influente. Simão não tinha ideia da grandiosidade do seu chamado. Queridos, assim é nos dias de hoje. O Senhor está permitindo que passemos por estas situações para vivermos realmente o reino de Deus, para que muitos possam entender a grandiosidade do chamado da igreja para os nossos dias. Irmãos, o que Pedro passou naqueles dias somente nos fortalece hoje. Simão poderia ter fracassado, e um dos motivos que o levaram a isso seria duvidar do amor de Jesus para com ele, duvidar do perdão, pois, como sabemos, Simão negou a Cristo e perturbou-se por causa disso. Somente a certeza do perdão o tornaria confiante para prosseguir como amigo de Jesus. As mesmas dúvidas que afligem Simão nos afligem hoje como igreja.
A mesma peneira está nas mãos do inimigo para cirandar aqueles que são portadores das promessas do reino de Deus. Por isso, não abandonemos a fé, o convívio com os irmãos. É importante mesmo que nos nossos lares participemos da ceia, oremos sempre, meditemos na palavra de Deus e confiemos na graça, no amor de Cristo Jesus por nós. Amados, fazer parte da igreja hoje não é só nos reunirmos em grupos para seguirmos um conjunto de regras, é viver na graça de Cristo, disponível para os que creem. Nada pode falar mais alto do que o sacrifício da cruz. Ele morreu de braços abertos, encravados, porém nos abraçou em amor. Jamais esqueça que Jesus deu a sua vida por nós e não deseja que nos percamos, mas que sejamos salvos. Por isso, creia que Ele nos ama e se permite sermos peneirados. É para um propósito maior, para preparar a sua igreja, para que seja esta uma igreja gloriosa, sem mácula, ataviada, para encontrar com Jesus nos ares. Queridos, queria fazer agora aqui trazer em sua memória um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 38 a 41, que fala sobre a morte na panela. Depois você deve ler esse texto e refletir sobre ele, pois fala sobre uma escola de profetas que tinha em Gilgal, aonde discípulos de profeta eram ensinados. Naqueles dias, eram dias de grande fome na terra. Então Eliseu, o profeta, pede ao seu moço para colocar no fogo uma grande panela e fazer um cozido para que todos pudessem comer. Então o seu discípulo sai ao campo para colher ervas para colocar no cozido. Mas este, com pouco conhecimento, escolhe entre as ervas uma chamada parreira brava e cujo fruto era um veneno. Parecia hoje como um pepino este fruto. Ele corta este fruto e joga na panela. Quando o cozido fica pronto, começa a ser distribuído para todos comerem. E neste momento houve um grito dizendo: homem de Deus, a morte na panela. Então Eliseu, como profeta de Deus, fala: me traga um pouco de farinha. E ele então joga naquela panela aquela farinha e diz: agora podeis comer, pois não há mais morte na panela. Ou seja, o veneno foi tirado e todos puderam comer. Aleluias! Temos ouvido muitas palavras proféticas sobre o Brasil, que a nossa nação seria levantada em meio a outras nações, que a igreja brasileira seria levantada para mostrar o grande poder de Deus. Você acha que o inimigo estaria contente com essas palavras proféticas? Não. Você acha que o inimigo estaria incomodado com esta situação? Sim, ele se incomoda com esta situação. Deus está permitindo que a sua igreja passe pela peneira de trigo, pois Deus precisa de uma igreja transformada para ajudar o Brasil a cumprir a palavra profética que está sobre esta nação e sobre a igreja brasileira. Queridos, falamos hoje sobre a peneira de trigo e o significado de ser peneirado. Deus está separando o joio, tirando a erva daninha, toda a impureza e deixando o grão, trigo só. E mais, como acontece antes do trigo entrar no moedor, nós estamos ficando de molho em nossas casas para ser tirado tudo, para que o trigo fique o grão puro. A igreja hoje está de molho, cada um em sua casa, e com a certeza estará passando pelo processo da moagem, porque todas as peneiras já estão prontas, mas para que depois seja produzido a farinha pura.
A igreja de Jesus hoje tem promessa sobre ela de ser levantada para fazer a diferença entre as igrejas do mundo. Está passando pela moagem. Precisa ser tirado o joio, as ervas daninhas, toda a impureza, para que o grão de trigo fique puro. Amados, a maioria das igrejas que o apóstolo Paulo levantou lá na Ásia, a maioria delas hoje são apenas ruínas. Muitas igrejas grandes na Europa ficaram vazias, viraram casas de show, teatros, até museus. Os Estados Unidos, que antigamente era um celeiro de missionários para o mundo, e que tem na estampa da sua moeda, em Deus confiamos, hoje confia mais na sua força bélica e no seu poder econômico. Queridos, a palavra profética tem chegado até nós nesses dias, nos informa que Deus estava levantando a sua igreja no Brasil, e esta estaria levantando a nação brasileira para fazer a diferença no mundo. Mas saiba de uma coisa, até a igreja muitas vezes esteve duvidando disso. Mas com Jesus aconteceu a mesma coisa. Lembrem-se, quando Jesus chegou até Jerusalém e ele disse ser Jesus de Nazaré, as pessoas diziam, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, pode. Não veio uma coisa boa, veio o melhor, veio o Espírito excelente, veio aquele, como diz o profeta Isaías, como o grão puro foi moído. Vamos ler lá o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, verso 3 a 5. Era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homens de dor, era experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Meus irmãos, talvez alguém possa estar dizendo, pode vir alguma coisa boa do Brasil? Pode sim. Pode vir a manifestação do único Deus verdadeiro desta nação, através da sua igreja. Para terminar, eu volto aqui no texto de Isaías, do livro de 2 Reis, capítulo 4, aonde fala que a morte na panela, percebam, hoje o mundo inteiro está gritando, a morte na panela, dizendo morreram milhares na China, morreram milhares na Itália, morreram milhares na Espanha, estão morrendo muitas pessoas nos Estados Unidos e assim por diante, em todas as nações. O vírus está como um fruto colocado na panela da erva brava, colhida pelo moço, e nenhuma nação, por mais poderosa que possa se achar, está conseguindo conter o veneno da mortalidade deste Covid-19. Queridos, como foi controlada a morte que estava naquela panela, lá em Gilgal, na casa dos profetas. O profeta Eliseu se levantou, dizendo, traga um pouco de farinha e joguem na panela. E no momento em que isso foi feito, cessou a morte e todos puderam comer daquele cozido. Amados, na minha visão, esta crise do Covid-19 vai cessar, porque o joio da igreja está sendo tirado, as ervas daninhas estão sendo tiradas, toda a impureza, o trigo, o grão de trigo puro está passando pela máquina de moer, pela peneiragem, e nós vamos nos levantar com a palavra profética de Cristo Jesus e vamos deitar sobre a nossa nação
nós vamos deitar a farinha pura, nós vamos deitar o pão vivo que desce do céu, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o único que pode ser o Salvador, o libertador desta nação. Nós vamos nos levantar neste poder. É tempo da igreja deixar de ser somente filhos dos discípulos, discípulos dos profetas, ainda inconstantes, meninos que não sabem discernir entre a erva boa e a erva brava. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus, temos que colocar o nosso coração voltado para a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus na nossa vida, profetizar a palavra de Deus nesta nação, que tudo isso vai cessar. A igreja, após passar pela peneira da máquina de moer, ela vai se levantar e vai profetizar o derramamento da farinha sobre a panela, tirando assim o poder de destruição deste vírus. E isso vai acontecer no Brasil, e depois vai levantar a igreja gloriosa do Senhor aqui no Brasil, colocando, meus irmãos, Deus como o único Deus desta nação. A palavra de Deus vai ser a bandeira desta nação, o amor de Deus vai ser a bandeira desta nação, e nós vamos, como igreja, vamos levantar aquelas igrejas que estão pelo mundo adormecidas. Elas também vão querer buscar a palavra de Deus, profetizar e derramar farinha sobre todo o mundo. Queridos, não é tempo mais para a igreja ficar cheia de discípulos, ou filhos, ou moços do profeta, que ainda não sabem distinguir entre a erva boa e a erva brava. É tempo da igreja decidir a quem servir, de não ter um coração dobre, e sim é tempo de amar só a Deus, e desprezar o mundo, e dizer só o Senhor é Deus, aleluias. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, que você possa refletir sobre esta palavra na tua vida, na tua casa, que você possa na tua casa dobrar os teus joelhos, colocar a sua vida, a vida da sua família diante de Deus, porque este mal só vai cessar quando você se levantar como um profeta, profetizando a palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o trabalho que você vive, sobre a escola, sobre o teu estado, sobre o teu país, sobre a tua nação. Aí tudo vai cessar, porque o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.